Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, essa semana um rapaz comentou num vídeo meu, falando assim, fala do rombo das estatais, né? E é engraçado, né pessoal, que esse comentário ele tem mais de uma camada, né? Eu vou dividir então esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar da parte técnica, da mentira, e depois da parte problemática de quem faz esse tipo de comentário, tá bom? Vamos começar com a parte técnica. As estatais no Brasil tiveram um rombo de 7,2 bilhões, tá? Saiu em tudo que é jornal. Então essas pessoas que fazem esse comentário já começam a pensar, tá vendo? Fora Lula, fora PT, PT tá quebrando com as estatais, porque foi maior até do que no governo Dilma o rombo das estatais. Só que eles nunca leem a manchete ou nem a matéria. Eles só leem a manchete, perdão, e não leem a matéria. Que aliás, esse é um defeito do brasileiro, sabe? Só lê manchete e não lê a matéria. As próprias matérias que replicam isso, elas estão dizendo que as estatais são federais e estaduais, tá? Então o que acontece? Eles pegam todas as estatais do Brasil, vê as que tiveram lucro, as que tiveram rombo, eles calculam uma média, e na média teve um rombo de 7,2 bilhões, só que não é estatais, só federais. Então às vezes o camarada que está comentando isso, ele pode estar num estado governado por um governo até de oposição, que deu prejuízo nas estatais no estado dele, e ele culpando o Lula, sendo que o governo federal só tem ingerência sobre estatais federais, como Petrobras, por exemplo, Correios, etc. Uma estatal estadual, como por exemplo a Sabesp era uma estatal estadual, né, antes de ser privatizada, aí é culpa do governador do estado. Não tem nada a ver com o presidente da República. O presidente da República não controla a Sabesp, Eletropaulo, essas estatais que alguns estados ainda mantêm, né? Aqui em São Paulo foi privatizado. Mas aí como a matéria soma todas as estatais, a pessoa não consegue nem sequer raciocinar, porque não tem conhecimento político. Por isso que o nome do meu canal é Educação Política, sabe? Quem sabe algumas pessoas começam a ter um pouco de conhecimento, entender como é que funciona a realidade, mas a pessoa só lê a manchete e culpa o governo federal. Esse é o primeiro ponto. A estatal federal que mais deu prejuízo foi o Correio. Os Correios deram prejuízo, e não é de hoje que o Correio está em queda, tá? Já faz algumas décadas que os Correios têm tido prejuízo, principalmente por causa do avanço da internet no Brasil. Porque a função dos Correios se resume a dois pontos: a entrega de produtos e cartas, telegrama, essas coisas que hoje em dia já caiu em desuso. Porque com a internet, hoje em dia você tem correio eletrônico, você tem aplicativo, você tem um WhatsApp. Por exemplo, quem quiser falar com uma tia que mora lá em Juazeiro do Norte, não precisa mais mandar uma carta pelo correio como era na minha época. Tinha lá que escrever: São Paulo, 24 de abril de não sei quanto, querida titia, como está? Estamos bem aqui com a família e tal. Papai arrumou um emprego novo, não sei o quê. Antigamente a comunicação era assim. Na minha época era assim. Na minha época, se eu quisesse falar com algum parente que estivesse em outro estado do Brasil, eu tinha que escrever uma carta. Tanto que eu trocava muito correspondência quando eu era novo. Até namoro por correspondência havia, porque era uma função básica do correio. Hoje em dia, quem quiser falar com essa mesma tia, nesse exemplo hipotético, pega um WhatsApp e manda um áudio. E aí tia, beleza? Como é que tá as coisas aí? Aqui tá tudo bom. Simples, chega praticamente ao vivo pra tia desse rapaz. Ela só vai pegar o celular e responder: Oi, querida sobrinha, aqui tá tudo bem, não sei o quê. Então os Correios começaram a entrar em queda por causa disso. Esse é um dos fatores, né, que levaram os Correios a entrar em queda. Foi a tecnologia. E o Correio, infelizmente, perdeu boa parte desse setor. Quem é que manda carta hoje em dia, pessoal? Eu acho que até aqueles programas de televisão, que eu não sei, que eu não tenho mais televisão, eu acho que é tudo por internet hoje em dia. Antigamente, para você participar de um concurso, de um programa, você tinha que mandar uma cartinha, ou colecionar a embalagem de algum produto, como da Nestlé, colocar no envelope e mandar para a emissora de TV, etc e tal, para ser sorteado. Hoje em dia, acho que é tudo eletrônico. Então o Correio começou a ter esse prejuízo, que começou a afetar toda a estrutura do Correio. As entregas dos Correios, mesmo de objetos físicos, como pacotes, por exemplo, já não é mais tão rápida. E o Correio estagnou um pouco no tempo, né, pessoal? Tanto que se fala muito em privatização dos Correios. Que nesse caso eu acho que seria até uma boa, se o Correio fosse privatizado e houvesse concorrência para os Correios, como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem só uma estatal que entrega tudo. Eles têm várias empresas de entrega, não sei o que, Express, aquilo, etc e tal. Empresas próprias, que têm caminhões, motos, que fazem o mesmo serviço. Quem sabe, havendo uma concorrência, talvez houvesse até uma queda de preços, né, no serviço. Por exemplo, o cara quer mandar um sapatinho para a netinha dele que está lá no Rio Grande do Sul. Ele tem que mandar pelos Correios, que é o único serviço que tem no Brasil. Se tivesse concorrência, ele poderia comparar os preços. Olha, essa empresa aqui tal faz por tal preço, e essa daqui faz não sei quanto, mas ela entrega mais rápido. Aí fica ao gosto do cliente. Mas isso é uma conversa que muitas pessoas não estão preparadas para ter ainda. Nem da direita, nem da esquerda, infelizmente, tá? Mas resumindo essa primeira parte do comentário. Alegar que o prejuízo nas estatais é culpa do governo federal, primeiro é uma ignorância, né? A pessoa nem lê a matéria e acha que é tudo culpa do Lula e do PT. Como se o Lula e o PT fossem responsáveis, por exemplo, pela CPTM, Sabesp, Eletropaulo, um bando de estatais estaduais que tem no Brasil.
Então vamos parar de ser um pouco ignorante, né, gente? Vamos começar a ler um pouquinho, sabe? Ler as matérias em vez de ler só a manchete, sabe? Pensar não dói nada, tá? Desculpa se estou sendo grosseiro, mas é muita burrice, sabe? Ler uma manchete e vem jogar aqui na cara do meu canal como se eu estivesse passando pano pro governo. Sendo que a maioria do prejuízo dessas estatais são de estatais estaduais, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto desse comentário é aquela questão do pobre de direita. Esse comentário que o rapaz fez aqui no meu vídeo, eu tenho um seguidor que é meu amigo até hoje, que uma vez ele fez o mesmo comentário, só que no WhatsApp. Ele falou: "Ei, Ronaldo, as estatais estão dando prejuízo, tal, não sei o quê." Aí eu respondi o mesmo que eu respondi para esse seguidor. Eu perguntei: "Você tem alguma estatal?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Você investe em alguma estatal? Quantos mil reais ou milhares você investiu em alguma empresa estatal?" Ele falou: "Não, eu nunca investi em estatal." Eu falei: "Então no que isso afeta a sua vida?" Porque eu acho engraçado, né, que o pobre às vezes está lá com um carrinho velho, pagando em 36 prestação, um barraquinho todo sem reboco, sabe, casa, um montão de coisa para fazer que ele não tem condição. Eu entendo, a minha vida é assim também. Aqui tem 1000 coisas que eu preciso fazer nessa casa que eu não faço porque eu não tenho condição de dinheiro. Essa é a vida do pobre médio brasileiro. Eu queria passar uma tinta nova aqui, mas estou segurando um pouco. Queria detetizar um pouco aqui também, sabe? Tem que colocar os vidros no andar de cima aqui do meu banheiro. Tem 1000 coisas para fazer, mas você não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez. Você tem que ir segurando, empurrando com a barriga. Essa é a vida do pobre brasileiro. Então por que o pobre brasileiro, eu sei que tem classe média aí que acha que é rico, mas não são, tá? Por que ele está preocupado com uma estatal se ele não tem nada a ver com isso? Primeiro, a estatal não é dele. Se a estatal for bem ou for ruim, não vai mudar em nada a realidade dele. Até porque as estatais oscilam de acordo com o mercado. Tem o mercado de ações e uma série de fatores vai influenciar as estatais, como por exemplo a Petrobras. Teve lá a invasão da Ucrânia, já afetou a Petrobras, porque a Rússia é uma distribuidora de combustível. Teve agora a guerra lá do Oriente Médio, e já afeta também a Petrobras, porque o barril de petróleo já dispara de preço por causa da guerra que pode afetar todo o Oriente Médio. Então a estatal ela é sujeita a altas e quedas. E quem investe em estatal é quem tem dinheiro para comprar ações. Qualquer um pode comprar ações, até você que está vendo esse vídeo. Você pode pegar, sei lá, por exemplo, uns 50 mil reais e comprar ações da Petrobras. A pessoa que compra ação, ela está sujeita a riscos e ganhos. Tanto que tem corretor que informa para a pessoa, tem pessoas que se informam com pessoas que ensinam esse tipo de coisa, né, de investimento. Ele fala: isso aqui é uma medida de risco, mas o lucro é maior, é mais estável, mas também tem o risco de você perder dinheiro ao longo do caminho. Porque as estatais, elas sofrem com as oscilações do mercado. Um dia ela pode estar em alta, outro dia ela pode ter uma puta queda, depois ela pode subir de novo. Isso faz parte do jogo do mercado. Isso não é nada, não é nem culpa do governo isso daí, para falar a verdade, é culpa do mercado que oscila. Acontece uma coisa lá no Oriente Médio, afeta as estatais no mundo inteiro. Tanto que no governo Lula, no ano passado, a Petrobras bateu recorde, né, de faturamento. Mas claro que vai ter as quedas também, não vai ser só recorde. Todos esses fatores que eu falei para vocês e variáveis afetam as ações da Bolsa. Agora, quando uma estatal cai o seu valor, quem perde é quem investiu o dinheiro na estatal. E mesmo assim não perde, né? Ele perde temporariamente. Porque as estatais, pessoal, elas sempre se recuperam. São empresas que têm grandes investidores, tem pessoas investindo milhões nessas empresas, e elas sempre se recuperam, porque elas são pressionadas pelos investidores. Fala aí, o que você vai fazer para mudar? Aí o CEO, o presidente da estatal, ele vai tentar fazer o máximo possível para recuperar o prejuízo e fazer a empresa voltar a dar lucro. Tanto que quando eu conversei com esse meu seguidor aí no WhatsApp, foi 2 ou 3 meses depois que a Petrobras teve uma queda, saiu uma notícia que a Petrobras bateu recorde de novo. Aí eu peguei o link, printei e mandei para ele. Falei: e aí, você não estava preocupado com seus milhões que você investiu? Aí, pode dormir tranquila. A Petrobras já voltou a dar lucro. Porque a pessoa que está preocupada com essas estatais, pessoal, na verdade elas não ganham nada. Se a estatal quebrar ou se a estatal subir, é que nem eu costumo perguntar para esses meus amigos. Eu falo: o que você fez? Ó, a Petrobras bateu lucro. Você comprou um carro novo? Você reformou sua casa? Você fez a viagem dos seus sonhos? Não. Então por que você está comemorando quando a Petrobras bate recorde de lucro, se não muda em nada a sua vida? É, porque o PT quebrou as estatais. Tá, beleza, quebrou. Te prejudicou no quê? Você perdeu sua casa? Você perdeu seu emprego? Você perdeu seu carro? Entendeu? É uma burrice tão grande, sabe? É o típico pobre de direita. É a dona Florinda. A dona Florinda que mora num cortiço velho, vagabundo, vive de uma pensãozinha vagabundo do falecido marido dela, mas ela acha que é rica. Venha, tesouro, e não se junte com essa gentalha. Gentalha. É a dona Florinda, é o pobre de direita. Porque isso não afeta em nada a vida dele. Só afeta a vida daquelas pessoas que investiram na Petrobras. E a Petrobras e outras estatais, pessoal, tem 2 tipos de política que o governo faz. A política chamada dos rentistas, que eles estão mais preocupados em dar lucro para os acionistas, em detrimento disso eles cobram mais dos usuários que consomem os produtos, e tem aqueles que não, que eles dão menos lucro aos rentistas, em detrimento do trabalhador comum, do cidadão. Que nem um rapaz falou uma vez para mim: mas se a Petrobras quebra ou tem prejuízo, é a gente que paga. É ao contrário.
Quando ela dá muito lucro, é a gente que está pagando, não quando ela quebra. Vou explicar para vocês. Vou pegar a Petrobras como exemplo. A Petrobras estava com uma política de preço chamada PPI, Preço de Paridade Internacional, que o preço era cotado em dólar, não em real. Então, quando o dólar subia, a gasolina subia. Aí o que acontece? Quando o dólar estava bem alto na época do Paulo Guedes, a gasolina estava chegando a R$10 em 2 estados brasileiros, 7, 8, 9 no resto do país, a Petrobras podia baixar o preço. Ela só falava, vamos fazer o preço em real e baixar o preço, porque a gasolina era para sair bem mais barata. Mas por que eles não baixavam o preço? Porque por causa desse PPI, eles tinham que manter a cota em dólar. Então, quando o preço estava lá nas alturas, quem que lucrava com isso? Eram os acionistas, o cara que comprou ações da Petrobras, investiu dinheiro, ele estava só lucrando. Ele pegava aqueles dividendos, né, aquele retorno da Petrobras. Pô, a Petrobras bateu lucro, eu vou ganhar 100 mil esse mês. Ele ia lá e pegava esse dividendo, esse retorno do lucro. Só que em detrimento do mais pobre, enquanto o pobre estava pagando quase R$10 o litro da gasolina. Agora, quando o preço do petróleo baixava, a Petrobras custava muito a repassar para o consumidor. Por quê? Porque o interesse dele era manter os rentistas, as pessoas que investiram na empresa. O pobre, ó, que se foda. Então é exatamente ao contrário do que esse rapaz falou. Não esse que comentou no vídeo, mas o imaginário popular das pessoas. Quando a estatal está baixa, ou seja, está tendo prejuízo, na verdade quem está perdendo são os rentistas, são as pessoas que venderam. Não é você que está perdendo. Ah, Ronaldo, mas eles vão repassar isso aí para o consumidor. Depende. Hoje em dia não tem mais o PPI. A Petrobras é obrigada por lei a manter o preço dentro da margem de lucro. Eles não podem vender gasolina acima da margem de lucro, que isso configura preço abusivo. Então, mesmo se ela tiver prejuízo por causa dessas variáveis do mercado, ela não tem como repassar esse prejuízo para o consumidor, porque ela tem um limite legal. Por exemplo, digamos que ela pague, ela tenha um custeio, sei lá, de R$5 o litro da gasolina. Um exemplo hipotético. Custa R$5 para a Petrobras refinar a gasolina. Ela não pode repassar esse valor, por exemplo, por R$10, porque configura 50% de lucro. Então tem um limite chamado lei, estabelecido pelo Código do Consumidor, que você não pode ter lucro abusivo. Então, por mais que a empresa esteja no prejuízo, não tem como simplesmente ela pegar esse dinheiro e repassar para o consumidor. Isso é uma falácia que a direita inventa. Na verdade, o máximo que pode acontecer com algumas estatais é o governo utilizar o fundo do Tesouro, Tesouro Nacional, que é uma reserva que o governo tem justamente para essas emergências, para que a empresa não quebre. Isso já aconteceu antes, várias vezes na história do Brasil, e pode acontecer de novo. Se o governo vê que é necessário ajudar essas estatais até elas passarem por essa fase difícil, eles vão pegar do Tesouro Nacional. Não vai sair um centavo do bolso do consumidor, como essas pessoas pensam. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, é isso que eu falo, é o pobre de direita. A pessoa não tem ciência, não tem educação política, a pessoa se baseia em videozinhos de MBL, Nando Moura, essa direita mentirosa. Aí a pessoa fica profundamente chocada quando a Petrobras está em queda, ou as estatais estão em queda no Brasil. Como se a pessoa fosse dona dessas estatais. Ah, maldito Lula, as estatais estão com queda. Mudou o que na vida dessa pessoa, gente? Nada. E mesmo quando essas estatais se recuperarem, se elas derem lucro, recorde, como deram no ano passado, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai comprar um carro novo? Ela vai viajar para os Estados Unidos? Ela vai para Paris? Ela vai reformar a casa ou comprar uma casa nova? Nada. Porque isso é bem distante da realidade dessa pessoa. São empresas estatais e as pessoas que comentam isso são pobres, que compram a narrativa da direita e acham que afeta a vida deles. É tipo a Dona Florinda, sabe? É exatamente a Dona Florinda. São pobres, moram em cortiço, mas acham que são ricos. Não se mistura com a gentalha. Na verdade, essa é a narrativa, inclusive, do escravocrata, né? Do senhor do escravo. Ele mantém o escravo tão alienado que o escravo defende mais os interesses do senhor do que os dele próprio. Ou seja, tem pobre aí que prefere pagar gasolina mais caro, como era no governo Bolsonaro, só para defender os rentistas. Eu vi isso no Twitter. Ah, porque as pessoas, os acionistas tiveram prejuízo, isso você não fala. E quando eles tiveram lucro? Porra, eles sabem que é um negócio que vai ter lucros e prejuízo, é instável, é bolsa de valores, sobe e desce. Mas eles estão mais preocupados com os acionistas que estão tendo prejuízo, sendo que nem eles são acionistas, do que com o pobre que às vezes tem que gastar uma fortuna para dirigir o seu carrinho para ir trabalhar. É mole ou quer mais? Então tá aí, pessoal. Um videozinho aí para reflexão e para desmentir essa bobagem aí também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá, pessoal? Isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Aumenta o alcance dos vídeos, ainda mais agora que o YouTube tá bugado. Mas verifica se o like foi mesmo, ou considera atualizar a página, que o YouTube tá meio bugado, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho, mesmo se você já for inscrito, para você ser notificado quando o canal faz um vídeo novo, tá bom? Comente também o que você achou. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.